Reporter Dave Bryan shows you the immense notice. By the last lecture. Ela nem imagina que foi. Henrique, o que você tá assistindo aí? Ah, Roberto, tô só zapeando. Não tem futebol hoje? É, mas tem hashtag confirma que vai falar sobre as eleições. Você sabia que aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de eleições? 2 tipos? Como assim? Eleição é eleição. A gente vai na urna e vota, não é não? Não, senhor. Vamos conferir? Eleição é você escolher uma pessoa para um determinado cargo. É quando o povo tem a facilidade de expressar aquilo que ele quer. É uma oportunidade que temos de escolher aquele que vai governar. É democracia. É um dever cívico de todo cidadão. O que é uma eleição? É eleger um candidato representado pelo povo, né? Quando? A cada 4 anos. A próxima agora em 2018. As datas eu não sei, eu sei que é de 4 em 4 anos, a gente tem eleição para prefeito, para presidente, governadores, vereadores, enfim. O ano que vem, né, tem eleição aí para presidente, para governador, né, para deputado, senador. Tipo. A indireta e a direta, né? Tem 2 formas. Tem a forma direta, que é a gente aqui, que vota diretamente, escolhe nosso representante, e a indireta, que é através da Câmara Federal. Uma é voto pelo voto popular e outra é voto através do governo. Direta, as pessoas votam, todos os cidadãos. Indiretas, os representantes do Congresso e do Senado que votam. Indireto é a Câmara. Vão ser feitas apenas pelo pessoal que está trabalhando no Legislativo. Não a participação da população, e sim, né, do Congresso, né, que elege uma pessoa para representar. Voto direto é o povo, né? O povo que vota. Aí toda a população é convocada para um novo pleito, né? O senhor sabe quando são convocadas novas eleições? No caso de um impeachment, né? Quando tem alguma quebra nas regras que estabeleceram a eleição anterior. No caso do impedimento do presidente, né, que se ele estiver na metade do mandato, aí o Congresso convoca as eleições indiretas. São muitas dúvidas mesmo, mas fica tranquilo que o hashtag tá aqui para explicar. Tá, beleza. Mas me diz uma coisa, o que esse cenário tem a ver com eleição? Relaxa, Henrique. A gente veio parar em Atenas para falar sobre a origem das eleições no mundo. Eleição, do latim eligere. Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim. Seu coordenador, pois não, meu senhor. O 05 está dormindo. Pra galera das antigas que fala latim, extrair algo de seu universo. Pra gente, escolher alguém para comandar nossa cidade, nosso estado ou nosso país. Hábito que começou com gregos, lá em Atenas, no século V a.C. Aqui no Brasil, as primeiras eleições que a gente tem registro aconteceram em 1532. Nessa época, o pessoal votava para tudo. Você votava para procurador, você votava para vereador, né? Para juiz também, daquela vila, né? Havia, inclusive, um sorteio por uma criança inocente, né? De até 7 anos, logo depois do Natal. Então, era uma eleição, assim, cheia de ritualísticas, né? Difícil saber se era eleição ou gincana. Corre, galinha, que o galo te pega! Corre, galinha! O processo evoluiu. Tudo bem que depois dessa época de ter crianças sorteando os eleitos, a gente ainda teve eleitor comprando o direito de votar. Explica aí, professor. Durante a monarquia, quando havia aquelas eleições, eram eleições fraudáveis, né? E que se fraudava as atas, se fazia uma série de ações. E naquela época o voto era indireto, inclusive, e poderiam escolher para ser eleitor, não para ser candidato. O eleitor, ele tinha que pagar.
Então quem tinha mais posse tinha um voto diferenciado. Ainda bem que essa época já passou. Agora, com a urna eletrônica, temos eleições super seguras. Tudo para cuidar de um dos bens mais importantes do cidadão, o voto. Sem dúvida alguma, porque aquela utopia de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido, vem lá da Grécia Antiga, ela tem um lado que é real, que é de você transferir o direito de escolher o representante do parlamento, no Congresso, para o cidadão. Claro que sim, mas isso é assunto para uma outra matéria. Numa eleição é tudo muito bem organizado. A Justiça Eleitoral cuida de tudo, até a divulgação dos resultados. E para isso, há regras. A rodada acaba quando todo mundo já tiver jogado. Regras de jogo não, né? Estou falando de regras de eleição. O cidadão ele tem que entender que as eleições elas não ocorrem de qualquer maneira. Nós temos regras essas que devem ser seguidas e observadas por todos, desde os candidatos, passando pela própria Justiça Eleitoral e finalmente também para o eleitor. Todos eles têm regras, têm obrigações e deveres a serem cumpridos no período eleitoral. O negócio é muito sério. Quando se trata de ir às urnas, é preciso seguir a lei. Nesse período, qual é a principal lei que vigora? É justamente a lei eleitoral, que é a lei que regula as eleições e todo o processo no país. A cada eleição, a Justiça Eleitoral elabora e publica as resoluções que vão guiar o processo eleitoral. Nada mais são do que decisões da Justiça Eleitoral que regulamentam alguma coisa que não foi regulamentada pela lei. Viu só que responsabilidade a Justiça Eleitoral tem? Tabata Lorena da Silva Costa. Sou maranhense, moro aqui em Brasília, sou cantora, artista, ativista e arte-educadora. Ouço palavras de ordem por toda a cidade, vejo ambos os lados se colocando como a verdade. E gente inteira que não vale nem metade, atitudes infantis de homens de meia idade. O rap pra mim nasceu como pra várias mulheres e manos periféricos. A gente ouve o pancadão do rap falando um pouco sobre a nossa realidade de vida. E a gente que às vezes está tão afastado da escolaridade, vê na crônica do rap um motivo para fazer política. Não é questão de lado, preciso é plenitude. Quem quer criticar, meu mano, tem que mudar de atitude. O ser humano é um ser político, que faz política toda vez que negocia, que faz política toda vez que convive, que coexiste. E essa é a política da sociedade civil, é a política do dia a dia. É o que diminui as fronteiras, é o que aproxima, tira as barreiras. Não é só na hora de votar, no dia a dia também. O pensamento reacionário não nos faz refém. São cientistas políticos sem memória, falam do Brasil e ignoram sua história. E a gente tem que ficar atento, porque a política não se faz só quando tem votação. Aqui pra nós em Brasília é só a cada 4 anos, no resto do Brasil é de 2 em 2 anos. Mas a política ela se faz diariamente, é falando como é que tá o serviço de ônibus, é falando como é que tá a coleta de lixo. Se a gente não entender que a política é no dia a dia, só o voto por si só ele não tem força para conduzir o poder que é a nossa nação. Recontam a história em prol da própria glória, esquecem que o povo sagaz tem sua memória. Quando a gente vai às urnas escolher presidente, governador, deputados, é um tipo de eleição. Sim, Roberto. Agora, tem um outro tipo de eleição em que não somos nós, cidadãos, que escolhemos os representantes. Então se liga aí na diferença entre eleições diretas e indiretas. Você sabe o que é uma eleição direta? Eleições diretas. Eu acho que sim, direta é quando é o povo que escolhe, né? Aquela eleição que o povo vai para as ruas votar e tal. Sim, é quando a população vai às urnas para eleger um presidente, um vereador, um prefeito, alguma coisa assim do tipo.
Sim, com o voto direto nosso. Mas eu só sei que é inconstitucional, que não pode. É contra a Constituição, né? Não está previsto, né? É uma democracia onde o povo escolhe quem vai ser representado na Câmara. É quando a população em geral vota no candidato diretamente, nas eleições, como geralmente tem acontecido. Eleição direta nada mais é do que o modelo de eleição que nós já estamos acostumados. Eleições diretas são aquelas em que a população tem condições de eleger candidatos que são livremente colocados na disputa política. No Brasil, nem sempre as eleições para presidente da República foram diretas. Depois da era Vargas, a votação ficou em vigor de 1945 e foi até 1960. Em 64, teve o golpe militar. Daí, ninguém mais votou para presidente. Só em 1989, o voto direto voltou de vez. Então, só para ficar mais claro, a gente pode dizer que eleição direta é o simples ato de ir às urnas para votar? Sim, com o processo de redemocratização a partir de 85, a primeira eleição direta que a gente tem na história do contemporâneo do Brasil foi em 89, né? E desde então isso tem sido regular na nossa sociedade. Agora sim deu para entender direitinho, né não? Depois da explicação que a Ju deu pra gente, todo mundo já sabe direitinho o que é uma eleição direta, né? Mas e eleição indireta? Será que a galera sabe o que é? Seria só o povo da elite, o povo vamos dizer, de alta renda, que eles votariam, no caso, só entre eles, sem a interferência da população e tal. Tipo, só pega ministro, aí sim. Eu concordo com ele também, a mesma coisa. Tipo, é isso mais ou menos. Indireta, eu acho, no meu pensar, é quando se faz votação antes do tempo. Será? Ou será que não? É quando os próprios políticos ou algum tipo de organização escolhe entre eles mesmos, uma pequena parcela da sociedade escolhe um governante. Quando o Senado e o Congresso votam. Os senadores e os deputados escolhem um candidato para representar até que chegue o dia certo da eleição para o povo. É aquela que é escolhida pelos membros do parlamento, né? Essa que é a indireta. Eita, que aí falou a voz da experiência. As eleições indiretas, elas são realizadas no âmbito do Congresso Nacional. Quem vota não é o povo, quem vota são os representantes, deputados federais e senadores da República. As eleições indiretas, elas ocorrem quando da renúncia, morte, condenação criminal transitada em julgado no âmbito do STF e, finalmente, na hipótese de impeachment reconhecida pelo Senado Federal. Esse tipo de eleição já rolou algumas vezes aqui no Brasil. Elas aconteceram em períodos ditatoriais. Então, na época do governo Vargas, aconteceu mais de uma vez, e durante a ditadura militar, em que ela vai acontecer meia dúzia de vezes sob duas formas, né? Uma, a eleição pelo Congresso Nacional, e a outra por um colégio eleitoral em que o Congresso continuava a ter o peso maior, formalmente, e os estados, a partir das suas assembleias estaduais, enviavam, a depender da eleição, um determinado número de representantes. Mas, na prática, todos nós sabemos que na época do Vargas, do chamado Estado Novo, era ele quem decidia, e na época da ditadura militar eram os oficiais generais que faziam a escolha do nome e o Congresso meramente ratificava. Tem eleição em Cuba? Sí. ¿Cómo? Sí, nosotros elegimos los delegados de los consejos populares, que son como barrios.
después se elige la Asamblea Municipal, la Asamblea Provincial y la Asamblea Nacional. O sea, las elecciones son cada 5 años, igual que las provinciales. Y las delegados de circunscripción o de Consejo Popular es cada 2 años. Y entonces en los lugares públicos, como cafeterías, cines, restaurantes, etc., se publica una foto con la biografía de cada uno que es aspirante a ser el delegado de esa zona. Entonces nosotros, cuando vamos, leemos la biografía y el día de las elecciones ya leímos y ya escogimos uno y marcamos porque creemos más correcto. ¿Y cuántos partidos tem en Cuba? Uno, pero es un partido para todos. Ese es el partido que representa a los obreros, a los estudiantes, a los campesinos, a todo el mundo. Roberta, eu estava aqui pensando, quando o prefeito é cassado junto com o vice dele, o que acontece? Ué, Henrique, aí tem que ter uma nova eleição, né? Nossa, nova convocação, chamar os mesários, treinar todo mundo, carregar as urnas tudo de novo, ter campanha, a trabalheira, hein? É por isso que a gente tem que pensar muito bem em quem a gente escolhe. Tá ligado suplemento alimentar? Tipo whey protein, BCA e essas coisas que a galera toma pra ficar fortão. Sabe o que é isso aí? Que? Trapézio descendente é o nome disso aí. É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. Trapézio descendente, ele tá olhando pra gente. É ele. Então, na Justiça Eleitoral também rola. É eleição suplementar, que são votações realizadas fora do calendário eleitoral normal. E a ideia delas é fortalecer a democracia. É que as eleições suplementares acontecem em situações em que a votação original tem algum problema. Pode ser quando o eleito é cassado, quando o registro de quem ficou em primeiro na eleição normal é indeferido, situações assim. Nessas hipóteses, acontece uma eleição igualzinha à normal, apenas com prazos reduzidos. A eleição suplementar, ela tem um prazo de realização muito curto. Em consequência, os prazos relacionados a essa eleição, como o prazo de convenção, das convenções partidárias, como o prazo de desincompatibilização de candidatos e o prazo propriamente do período de propaganda, eles são prazos que o Tribunal Regional Eleitoral, na resolução que vai ditar as regras dessa nova eleição, ele pode reduzir esses prazos. Lembra daquele esquema de votação direta ou indireta? Pois é, as eleições suplementares são diretas, quase sempre. Só vão ser indiretas se ocorrerem a menos de 6 meses do fim do mandato. Havendo vacância dos cargos de prefeito ou governador por decisão da Justiça Eleitoral, nova eleição deverá ser realizada de forma direta, com a participação do eleitorado, se essa vacância ocorrer até 6 meses antes do término do mandato. Nos últimos 6 meses, a eleição será indireta. Agora mesmo está cheio de eleição suplementar por esse país afora. Em Tomé Açu, no Pará, em Taguatinga, em Tocantins, por exemplo, os eleitores já voltaram às urnas para escolher um novo prefeito. O candidato foi mais votado na eleição passada, os candidatos para referido cargo, eles tiveram registro de candidatura indeferido pelo TSE em sede de recurso. Por isso, aplicando a reforma eleitoral de 2015, foi determinada então a realização de novas eleições. Como sendo uma eleição suplementar, sempre há necessidade de uma atenção diferenciada, já que os ânimos estão bastante acirrados. Então, para isso, a sede do tribunal, através da Secretaria de Tecnologia da Informação, investe bastante em transmissão de dados, para que haja uma celeridade na entrega do resultado e assim se evite qualquer tipo de problemas. Já é a segunda vez que a gente vai estar votando em seguida, né? E espero que essa pessoa seja uma pessoa honesta, sincera, né? Que faça o melhor por nossa cidade, né? Com certeza, alguém agora está perguntando o porquê da Justiça Eleitoral realizar novas votações. Afinal, para que gastar novamente com mesários, organização de eleições de novo e tudo isso? Mas calma. O que faz a Advocacia Geral da União? Ela recebe a identificação de quem deu causa à realização da nova eleição, que terá sido sempre o candidato cassado, em primeiro lugar. Então a AGU vai lá e faz uma ação cobrando desse candidato os custos que a Justiça Eleitoral teve
com a realização de uma nova eleição por conta de motivos que ele próprio teria dado causa. Agora, uma coisa é certa: seja a eleição normal ou suplementar, nós devemos ter responsabilidade na hora de escolher os nossos representantes. A gente tem que pôr uma pessoa que faça alguma coisa para o nosso município. Todo mundo querendo outra eleição. Tudo que puder fazer para melhorar o município é o importante. Aí eu também fiquei tranquila, porque precisava, né, de ter outra nova eleição. Foi diferente dessa vez, foi menos tempo, né, e foi muito tranquila. É uma votação rápida, porque é apenas um candidato, então eu não senti muito desconforto dos eleitores, não. Acho que foi uma chance de rever e fazer certo. É isso aí. Se está errado, tem que mudar. Se o candidato eleito pisou na bola, ele perde o cargo e novas eleições são marcadas. Com a reforma eleitoral, ficou estabelecido que, no caso de cassação de registro ou de diploma, a eleição deve ser direta, deve-se renovar a eleição como direta até 6 meses antes do fim do mandato. E aí é com o eleitor, minha gente. E olha, quando o povo se une, não tem pra ninguém. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. A questão da ficha suja foi uma lei, primeiro, de iniciativa popular, que posteriormente foi incorporada ao ordenamento jurídico e de grande aceitação e de grande repercussão, porque se encontravam vários candidatos que eram fichas sujas. E que essas pessoas, de repente, estariam proibidas de participar do pleito do ano seguinte. Então, só nessa parte de moralizar a máquina pública, já houve o interesse e o conhecimento de toda a população. O voto é facultativo, mas a gente gosta de exercer a cidadania. Enquanto eu estiver andando, até nos 80, se eu estiver andando, eu vou votar. Pode estar com 70, 80 anos, mas o voto é muito importante. Sem votação não tem eleição. É, consciência eleitoral não tem idade. Apresenta a opção de escolha, né, de você escolher o melhor para a sua cidade, né? E o seu voto vai fazer a diferença, né? Um voto faz a diferença e isso que importa. A gente nasce ouvindo que política não se discute. Só que quando a gente não discute política, a gente abre o Congresso, abre a avenida para que quem não nos representa tome conta, né? Não adianta a gente ficar só em casa, falar não muda nada. A única maneira da gente fazer alguma coisa para mudar é aqui, na votação. Às vezes eu fico ouvindo as pessoas falarem, não vou votar não, para que isso? Até na fila ali mesmo eu escuto. Eu ainda mexo com elas, não, que isso aqui é importantíssimo, né? É uma hora que mostra que a gente é importante. Sentiu o peso da responsabilidade, né? Show. A responsabilidade é total e completa. Nós vivemos sob a égide da chamada democracia representativa, onde nós escolhemos aquelas pessoas que, em nosso nome, vão gerir os negócios públicos, vão fazer as leis. Acho que as pessoas, na hora que forem escolher, têm que ser mais criteriosas para escolher, têm que acompanhar a ação daquela pessoa que foi merecedora do seu voto. Então é importante que os partidos saibam se depurar, se renovar e, de novo, apostar em conquistar a credibilidade da população. O hashtag Confirma terminou, mas tem mais nas redes sociais. Participe do programa com a gente, é fácil. Basta gravar uma mensagem do seu celular assim, ó, deitado, postar no Facebook, por exemplo, e marcar hashtag Confirma. A gente confere tudo por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.